Como é que eu cheguei nesse método, né? Eu já falei mais ou menos, mas eu comecei a descobrir que o cinema tinha muito a ver com isso tudo, né? Com fotomontagem. Eu comecei a puxar alguma coisa ou outra e ver como é que eu podia usar aquilo, se eu conseguiria usar aquilo ou não. Existem duas ferramentas que eu utilizo para fazer fotomontagem e qualquer pessoa pode utilizar. É uma ferramenta vetorial e uma ferramenta bitmap. A ferramenta bitmap, ela trabalha com pixels, quadradinhos, que nem eu falei, tijolinhos, que você cria ali a sua arte. A ferramenta bitmap, que é o que a maioria usa, ela é ruim por quê? Porque esses tijolinhos, quando você cria uma imagem nesses tijolinhos, você imagina, você tem dois tijolos um em cima do outro. Quando eu vou criar uma imagem, esse tijolinho, vamos supor que é azul, a imagem é azul que eu tenho aqui embaixo. Esse tijolinho aqui embaixo seria vermelho. Só que como é um bitmap, esse aqui não vai ser vermelho. Esse aqui vai ser uma transição entre o vermelho e o azul. Quando você vai fazer um recorte nessa imagem, ficam pedacinhos de pixels ali. Quando eu vou colocar essa bola no fundo em verde usando a ferramenta de bitmap, eu recortei com uma ferramenta de bitmap, quando eu coloco ali em cima, o que acontece? Vão ter pedacinhos ali que vão sair dessa bola, que vão chamar muita atenção. É igual uma música. Por mais que você não entenda de música, não saiba tocar música, não saiba ler uma partitura musical, mas quando você está escutando uma música que algum instrumento sai das notas, ou então quando você tem o DJ tocando ali e o DJ não faz a entrada de uma música para outra no tempo certinho, você percebe. É a mesma coisa na fotomontagem. Quando você coloca uma imagem que tem uns pedacinhos ali, o teu olho fala, nossa, tem alguma coisa errada com aquilo ali. Aquela imagem não parece que devia estar ali. Você, como artista, você pode querer criar esse efeito, né? Mas você tem que criar porque você quis criar, não porque você não tem conhecimento para evitar isso. E na ferramenta Bitmap você consegue fazer exatamente isso. Você consegue cortar os pixels de uma forma que você retira esse pixel que é uma cor estranha para criar exatamente o contorno que você quer. E na hora que você vai misturar, você vai botar essa foto com o fundo, ela vai se encaixar muito mais perfeitamente. A jornada do herói, ela te dá uma estrutura muito legal para você saber como é que você vai criar a tua história, para que direção, porque por mais que você veja uma fotomontagem, a gente fala do herói, jornada do herói, mas a jornada do herói pode ser qualquer coisa. Por exemplo, a jornada do herói pode ser sobre um grupo de pessoas que quer chegar do outro lado da ponte. Isso é a jornada do herói. Então é uma estrutura. Como é que eles vão chegar do outro lado da ponte? O que eles precisam fazer para chegar do outro lado da ponte? Como é que eles vão ter que se ajudar? E aí você tem que ter um problema. Não é só pegar, não é uma ponte que você chega a atravessar. Então você cria um problema para eles resolverem para poder chegar do outro lado da ponte. Então é isso que faz as pessoas pararem para ver sua arte, ficar falando sobre a sua arte, tentando entender o que você está tentando dizer com aquela arte ali, ou tentando imaginar qual o passo seguinte. Então, quando você entende a jornada do herói, ele te ajuda também nessa estruturação da sua arte. Foi assim que eu comecei a descobrir essa estrutura. Descobri a Gestalt, né, que eu falei que é esse método que mexe com a psicologia, com a psique das pessoas, como é que a pessoa pensa, como é que a pessoa se sente quando vê uma determinada cena, como é que a pessoa se sente quando vê determinada cor. Por exemplo, você pode reparar, todo filme de terror, a maioria das cenas são escuras. Então aquilo é próprio para isso. Tem até utilização em alguns cinemas, né, quando você vai ver no cinema, os caras usavam até o ar-condicionado. Então quando você tinha uma cena que era para dar medo, o ar-condicionado ele ia esfriando em determinados momentos do filme para que você ficasse mais frio e começasse a tremer. Então, quer dizer, você através do meio ambiente também você consegue criar determinados pensamentos na cabeça da pessoa. Então, é uma coisa incrível, né? Mexe muito com esse lado. Então, essa parte aí foi uma parte que eu fui me aprofundando até desenvolver essa minha técnica de fotomontagem. Uma coisa também importante, dá para também fazer com mouse, tá? Se você tem dúvidas sobre isso, dá para fazer com mouse tranquilamente. Tem alguns exercícios que eu vou até deixar para você, depois no final eu vou mostrar para você os exercícios para você treinar a sua mão no mouse, para você poder desenvolver legal a mão aí, porque a maioria hoje em dia ainda tem mouse, né? Então vou mostrar. As mesas digitalizadoras, pelo menos aqui na Europa, estão ficando cada vez mais baratas. Agora eu não sei no Brasil quanto é que tá, mas eu sei que na época eu comprei também a minha, não foi tão cara. Mas é uma mesinha simples também, tem uma mesa até hoje, que é a Wacom, né? É o modelo mais simples, foi bem barata. Funciona na boa. Eu comecei a aprender mais ou menos esse método, eu comecei a me ligar nisso, foi mais ou menos em 2007, 2008. Foi assim, eu tava vendo um filme de terror até, e tinha um casal, se eu não me engano, sentado num sofá, e tinha uma escada. Tinha uns quadros nessa escada, tinha uma sombra que vinha lá de cima, e os dois estavam se beijando ou conversando, e vinha uma sombra por trás assim, e ficava parada aquela sombra na parede. Quando eu vi aquele quadrado, aquela cena, aquilo me prendeu. Eu falei, caraca!
não, que isso? Que tipo, tava muito, muito perfeita a estrutura. O casal ali juntos, aquela coisa de amor e um monstro atrás, sei lá o que que era, era uma sombra, não mostrava muito. Mas aquela cena ali pra mim me deu estalo. Eu falei, nossa, é isso. Aí comecei a prestar muita atenção nas cenas dos filmes e tentar levar aquilo pra fotomontagem. Só que, tipo, eu não tinha estrutura nenhuma. Era tipo, que nem eu tô falando pra você, que você vai lá, vê o cara que faz um tutorial e tenta replicar aquela imagem. Só que aquilo não vai funcionar o tempo inteiro, porque não é toda a imagem que você vai usar aquilo. E quando você não tem o conhecimento, você não entende como é que você vai fazer aquilo em outro tipo de cena. Agora, quando você entende a estrutura, você consegue usar aquilo para qualquer imagem. Você sabe como estruturar uma imagem, como criar um determinado conceito. Se você quer escrever realmente uma história, tocar as pessoas com a sua fotomontagem, tem que ter um conhecimento de fotomontagem. Foi em 2007, né, que eu comecei a estruturar esse meu método. Mas na época eu nem sabia que eu estava criando um método. Eu achei que eu tivesse aprendendo. Aí depois eu fui ver que aquilo era um método novo.